E vamos lá a mais um capítulo da série especial desta semana, suplementação de bovinos na seca. Gente, hoje o tema é uma dúvida recorrente dos pecuaristas: como se faz a suplementação do gado a pasto e confinado nesta época de entre-safra? Existem inúmeras dietas infalíveis, para todo tipo de animal, de gado, categoria, cruzamento e para cada região, deste Brasil continental. E uma delas vai se encaixar perfeitamente no seu objetivo. Saiba se é verdade ou não que o sal proteinado segura mesmo o peso da boiada na seca e se é recomendável fazer o sequestro de bezerros desmamados e também de vacas prestes a entrarem em reprodução. Para tirar essas e outras dúvidas do produtor, eu recebo aqui no estúdio ao vivo o zootecnista, consultor, fazendeiro e cavaleiro, o Thiago Felippini. Ele é especialista em nutrição de ruminantes e há anos, o nosso embaixador de conteúdos relacionados ao tema. Tiagão, muito bom dia, bem-vindo novamente. Bom dia. Como é que você está, meu irmão? Maravilhoso, muito bom estar aqui, Mauro. Você é cavaleiro mesmo? Você é montador de... Competidor da BQM. Competidor de quarto de milha? Quarto de milha. É verdade que você ganhou uma prova agora? O cavalo ganhou, eu só participei. O cavalo meu é muito bom. É mesmo? Puro sangue, maravilhoso. Que cavalo que é esse? Que linhagem que vem? Vem do King Ranch, não? Não sei a linhagem dele. Não sabe. Tiago, você tem que saber a linhagem do seu cavalo. Os cavalos são doados para a clínica pelos criadores. Eu represento uma clínica de Araçatuba que chama HC. Já tem 2 anos. Clínica de Ecoterapia, que faz o trabalho para PCD. Que legal, não sabia disso não, rapaz. Aí conforme o PCD vai evoluindo, eles põem para competir na prova de para-tambor, que é dos 3 tambores. E aí tem as diversas categorias. E eu quero agora subir de categoria. Que legal. 2 anos sendo campeão nacional. Eu vi vários. Eu já acompanhei vários projetos de ecoterapia por todo o Brasil. Um projeto sensacional. Ajuda a comunidade, ajuda as crianças principalmente, Porque para quem não sabe, o cavalo, quando você bota uma pessoa com portadoras de necessidades especiais, de deficiência, em cima do lombo de um animal, o movimento que o cavalo faz seria mais ou menos o mesmo movimento que a pessoa faria, E aquilo ajuda na... Estimula o cérebro imediato. Estimula o cérebro. Que legal, que bacana, não sabia desse trabalho. Como é que chama a clínica? HC. HC em Araçatuba. Araçatuba. Recebe doações, quem quiser doar aí ração para cavalo, vacina, feno, vermífugo, vocês estão à disposição, Vai ser muito bem-vindo. Então tá bom. Vamos lá então falar de boi então? Vamos falar de nutrição. Então vamos lá, nutrição. Rapaz, o povo tá reclamando. Norte de Mato Grosso que secou, que é acho que dá gosto de ver lá. O trem secou, que é uma paeira. Aí vem aqui mais pro sul aqui do São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma geada atrás da outra. O trem não secou, ele queimou. Então o pasto já foi pro brejo lá. O que você orienta esse pessoal Acho que já tá tarde, ele tinha que se planejar na época das águas, Quanto mais cedo se inicia o planejamento, menor é o custo que o pecuarista tem nessa época agora. Porque secar todo ano vai secar, e alguns anos são mais intensos, período de seca, outros anos são menos intensos. Igual o nosso outono lá no Mato Grosso do Sul, ele foi menos intenso, ocorreram chuvas que deixaram a pastagem mais úmida, mais verdulenta, por exemplo, e aí poupa o gasto com o suplemento. Mas agora o pecuarista tem que desembolsar o suplemento, pelo menos o suplemento proteico, se ele tiver uma condição de pasto boa, para poder fazer os animais dele crescer e ganhar peso. E a vacada tem uma condição boa, por exemplo, para poder prenhar na próxima estação. É verdade, Se ele deixar a vacada entrar muito magra na estação de monta, ele não vai ter resultado positivo. Perde dinheiro, com o protocolo de inseminação. A vaca ela não consegue segurar prenhez. Não responde à tecnologia. É verdade, é verdade. Então tem jeito, pessoal, tem que ter reserva. Eu conheci grandes nutricionistas, falavam, o cara tem que ter no mínimo uma capineira, uma rocinha de cana, qualquer coisa, o boi não pode passar fome. E o boi passa fome ainda no Brasil, infelizmente, Passa fome, infelizmente. O boi tolera muito. É tão bom o negócio pecuário que o pecuarista se dá o luxo de deixar o boi dele ganhar menos peso, passar restrição alimentar. Se ele cuidasse um pouquinho melhor, fizesse planejamento antecipado da alimentação dos animais, ele conseguiria um resultado muito, muito mais rentável. Ganharia muito mais dinheiro. O boi sanfona ainda existe no Brasil, Thiago? O boi, a vaca e o bezerro. Não é só o boi, a vaca, o bezerro, o garrote, a novilha.
o touro, todo mundo ainda... Que pena, né? É uma pena. Uma pena que o potencial é muito grande. Pois é. E Hoje, a TIP? Hoje nós temos uma Você fala sobre a genética, TIP, tá? vamos falar. Hoje nós temos uma genética muito evoluída da raça, de todas as raças, principalmente a Nelore, que é a raça que nós temos acima de 80% do rebanho, mas a alimentação não acompanha. Então a gente tem um animal responsivo, nós vamos até falar mais para frente, acho que do gabiru, e responde tão bem quanto o Nelore, porque o nível de alimentação é muito baixo. Qualquer grauzinho que a gente aumentar na qualidade, na quantidade de alimento para o bovino, ele vai responder muito. Então, depois a gente vai falar desse assunto, o gabiru tem um potencial de competição muito grande. Vale a pena, então, investir numa alimentação diferenciada para pé duro, para gabiru? Vale a pena? Vale muito a pena. Os animais respondem. Nós temos clientes em vários estados, na Bahia, no Tocantins, no sul do Pará, que conseguem ter lucro, ganhar dinheiro com um animal mestiço, o animal cruzado de leiteiro, porque o foco deles inicial é na alimentação, é na aguada, o pecuarista deixa de olhar. Mas você queria que eu falasse da TIP? Da TIP também. Antes, responde aqui pro meu amigo Douglas Santana, lá de Porto Velho, Rondônia. Mauro, pergunta para o Tiagão aí, tem uma dúvida aqui. Quais cuidados devemos tomar ao formular um proteinado para evitar possível intoxicação e garantir um bom consumo por parte do gado? O primeiro cuidado é na concentração de ureia. Ele não pode exagerar na concentração de ureia, porque a ureia é uma fonte de proteína muito barata. Aí o nutricionista acaba exagerando um pouco a quantidade de ureia. Ultrapassa, por exemplo, os 10% de concentração na fórmula e isso pode levar o animal à intoxicação. Segundo, para restringir o consumo em grande quantidade, é a quantidade de sódio que ele precisa colocar, de sal branco, ele precisa ter uma determinada quantidade. O sal branco, ele é um chamariz para o gado consumir o mineral que a gente quer levar até ele, né? É o chamariz, igual você está falando, e também o controlador de consumo. O animal ele atinge a demanda dele de sódio, ele começa a evitar ir no coxo, mesmo ele estando com muita fome. O que acontece, Mauro? O animal começa a ter restrição de comida, de alimento, ele começa a estressar. Ele ficando estressado, porque ele está deixando de comer, fica bravo, ele começa a eliminar sódio. Aí ele vai no coxo buscar o sal branco. E aí ele quer comer bastante para repor esse sódio que ele perdeu no corpo. Boa essa, hein? Essa é boa, viu? Então é interessante ter um controle estratégico da quantidade de ureia, no sal proteinado, e na dosagem adequada de sódio, de sal branco, na formulação do proteinado. Muito importante isso. Um abraço para o Renato Bariani, lá de Cotegipe, Oeste Baiano, Ariel Teixeira de Prata. Ele quer uma recomendação sobre nutrição para vacada que vai entrar em estação de monta, só para dar um gásinho nela, porque ele está com uma boa pastaria lá na fazenda dele, Ariel de Prata. Seu Giro Nishiura, lá do Japão. O Natan Almeida, lá de Mirador, no Maranhão. Pergunta se o Tiago recomenda, até falando sobre TIP, se você recomenda a casquinha de soja na TIP. Sim, fantástico, um excelente subproduto. Eu acho que é uma grande sacada, uma grande ideia. Se ele conseguir substituir a casquinha de soja, não tiver, lógico, tiver um preço acessível e a qualidade dessa casquinha for boa, ele pode substituir até 50% da quantidade que ele ia colocar de milho, até 50%. Bom, hein? Tem trabalho provando isso na pesquisa, que se ele substituir, se ele trocar até 50% do milho pela casquinha, ele consegue ter o mesmo resultado que ele trabalhar só com milho. Um abraço para o Antônio Carlos Zuntini, da Fazenda Recanto, uma propriedade top, revelação na safra 24-25 do Fazenda Nota 10. Maurão, pergunta aí para o Tiagão, qual o melhor momento de realizar uma suplementação proteico-energética na seca para vacas prenhes ou no pós-parto? O que você diria para ele? Olha, eu recomendo sempre começar a suplementação proteica no início... Ele é do Mato Grosso. No início do período seco. Então vai ser a partir de abril. A partir do mês de abril, quando o capim ainda não secou, principalmente porque o suplemento proteico de baixo consumo, ele começa a ter um resultado econômico, financeiro bom, quando o pasto ainda está verdulento, ele ainda não secou completamente, ainda não teve geada, ele ainda não está só palha. Aí o proteinado é projetado, Mauro, para ter um retorno de 20% a 40% do que o gado come. Então, se você pensar que um animal erado vai consumir meio quilo por dia, ele vai ter um desempenho extra, acima do que a pastagem pode dar, de 200 gramas.
Então faz a conta comigo. Se o animal não está ganhando nada de peso e ele vai ganhar só 200 gramas, o desempenho dele vai ser 200 gramas com o proteinado. Agora, se o pasto ainda está dando um desempenho de 400, 500 gramas por dia, ele já vai ter um ótimo desempenho quando ele começa o suplemento no início da seca. Ele vai aumentar e um determinado ganho de peso de 200, 150 gramas a mais do que o pasto já estaria dando. Agora, se ele começa no meio, para o final da seca, o animal já está perdendo peso. O máximo que ele faz é fazer o animal parar de perder peso e repor um pouco do que ele perdeu. Então fica um custo caro para ele. Ele gasta, mas não para ganhar peso, para repor o que ele já perdeu. Entendi. Gilvânia Pereira, lá do Morro do Chapéu, na Bahia. Pergunta para o Thiago para falar um pouquinho sobre a diferença de sal mineral, sal adensado e proteico energético na TIP. Pergunta complexa. Muito complexa. Bom, na TIP a gente não usaria o sal adensado, a gente colocaria o sal mineral no coxo separado para aqueles animais que não conseguissem ter o acesso imediato no coxo, porque num lote, Mauro, a gente tem sempre um boi dominante e o boi dominado. E às vezes o boi dominado não consegue chegar na mesma condição que o boi dominante, e aí ele come menos. E se ele come menos, ele estressa. Aí o sal mineral é importante para o animal ter o acesso e repor aquele sódio que eu acabei de falar com você. Até o animal dominante conseguir ingerir o que ele precisa e liberar o coxo. Entendo. É por isso que é importante um dimensionamento correto da área de coxo, tanto no confinamento como na TIP. Não adianta você ter uma ração de boa qualidade se o animal não está tendo um acesso na hora certa. O meu amigo Edson, lá do Paraná, o Felipine, quando voltar os pastos, né, voltar a chuva, a gente pode servir um energético para o animal ou não? Pode, mas o ideal é que seja um proteico energético. Proteico energético. Proteico energético. Entendi. Bacana. Bom, o sal proteinado, é verdade que ele segura mesmo o peso da boiada na seca? Segura. Se ele tiver uma condição boa de pastagem, vai segurar e vai dar um desempenho rentável para o pecuarista, que é igual eu comentei com você. Ele tem uma condição de responder de 20% a 40% do que ele consome. Um grande erro que o pecuarista faz é começar a fornecer o sal proteinado no final da seca, a hora que os animais já perderam peso. E aí o consumo é muito grande do sal proteinado. Aí o que as empresas recomendam? Misturar esse sal proteinado pronto com um sal mineral, 50% de cada, ou com sal branco, para limitar o consumo. Mas quando a gente faz isso, a gente dilui o sal proteinado. Ele perde qualidade. Mesmo ele comendo muito ainda, ele está fornecendo um produto com menos proteína. E aí o desempenho é menor. Então é importante estar sendo bem orientado, bem acompanhado, para conseguir fazer os animais ganharem peso, mesmo com suplemento de qualidade. Essa é uma pergunta interessante aqui. A recomendação é que a gente dê uma proporção aqui de 50%, meio a meio. 50% de concentrado, 50% de volumoso para a produção e saúde ruminal das vacas de leite. Se eu der uma mexida nessa formulação, der 60% de concentrado e diminuir para 40% de volumoso, vou me dar bem? Pergunta de um pecuarista lá do norte do Brasil. Sim, mais concentrado do que volumoso. Sim, mais ação do que volumoso. Sim, principalmente no primeiro terço de lactação, que é de 1 a 120 dias, que é onde os animais expressam o maior potencial de produção leiteira. No primeiro terço de lactação, ele vai acertar em muito. Agora, do segundo e terceiro terço de lactação, não, seria o contrário. O ideal é ter 60% de volumoso e até 40% de concentrado. Aí, ó, respondendo ao Natan Eduardo, tá? Ele acabou de escrever aqui, viu, Natan? Maxwell Alves da Silva, ele é do Recôncavo Baiano. Ele está dizendo que ele ouviu você falar sobre perfil vegetativo e reprodutivo de plantas forrageiras, né? Se isso interfere no ganho de peso do gado. O que você tem a dizer para o Maxwell, da Bahia? Excelente pergunta. Tem muito a ver com a qualidade da planta forrageira, a qualidade do capim. O perfil vegetativo ele tem uma concentração menor de FDN, que é a quantidade de fibra. Até então, porque ele está crescendo. Então, ele precisa de menos fibra. A concentração maior é de proteína e energia. E a digestão é maior quando o capim está no ponto vegetativo, está na condição vegetativa.
no estágio vegetativo. Ele está na fase de crescimento. Quando ele passa para a condição reprodutiva, que é onde ele solta inflorescência, a condição de FDN, a concentração é muito alta. Sim. E aí o ganho de peso diminui, porque quanto mais FDN, mais lenta é a digestão desse capim. Então o ideal é o pecuarista trabalhar com um manejo adequado, conforme o capim ele vai ter uma altura de pastejo, e preservando esse estágio vegetativo da pastagem. Tem uma crença limitante, principalmente nas regiões semeadas, que é interessante deixar o capim florescer, sementear para preservar aquela pastagem. Para se caso vier uma seca prolongada, aquela semente nascer e repor onde morrer a pastagem. Só que aí você começa a pastejar o capim quando ele já está no estágio vegetativo, reprodutivo. Ou seja, ele tem muita fibra. E aí o pecuarista coloca o gado para comer aquele pasto, que ainda está verde ou verdulento, mas ele está no estágio com muito FDN. E aí o animal não ganha peso. Não dá cio, não produz leite. Que coisa, né? Pô, tem que ficar esperto. Uma última pergunta para você aqui, meu irmão. Vale a pena a gente fazer sequestro de bezerros e de vacas que vão entrar em estação de monta assim que começar a primavera? Aliás, a primavera começa já na segunda quinzena do mês que vem. Setembro. Você é a favor? Sim, com certeza. Nós trabalhamos com vários projetos que tem sequestro e é uma das tecnologias que mais funciona para preservar a pastagem, porque muitas das vezes o custo que ele vai ter cuidando da pastagem, que ele deixou super pastejar, gastando com herbicida para poder limpar a pastagem, ou deixar dessa pastagem reinfestar de invasora, ele gasta no sequestro. Aí ele tem um ganho duplo, porque ele poupa a pastagem de invasoras e consegue dar um ganho de peso na recria das fêmeas que vão entrar em monta e no score corporal das vacas. No score corporal dos bezerros que ele vai vender desmama. E hoje a gente vende muito bezerro no quilo vivo. Não, é praticamente 100%. E essa prática até então, eu me lembro, era mais do sul, né? Pessoal do Rio Grande do Sul. Acho que copiaram do Uruguai, da Argentina, Sim. que era tudo no quilo vivo, né? De repente, você vai em qualquer lugar de leilão do Brasil, é tudo no quilo vivo. Então quanto mais peso, mais dinheiro. Quanto mais peso ele der na bezerrada, mais dinheiro ele vai ter, mais rentabilidade e vai preservar a pastagem. Com certeza. E o ganho que os animais têm, quando eles saem do sequestro e entram na pastagem que foi preservada, que tem só ponta, muita folha, o desempenho é muito alto, porque o animal, ele seleciona menos, ele perde menos tempo no pastejo e ganha mais tempo deitado ruminando. Então o desempenho é muito alto dos animais que saem do sequestro e entram numa pastagem preservada, que foi vedada. É muito, muito bom. Quem faz hoje não quer deixar de fazer. Maravilha. Eu queria agradecer mais uma vez ao meu amigo Thiago Filippini, zootecnista, consultor, pecuarista, da Alcance, tá? Alcance Consultoria, lá sediada ali na terra do Boi Gordo, né? Terra do minha querida Araçatuba. E ele presta consultorias para todo o Brasil e é nosso embaixador de conteúdos aqui no Giro do Boi já há muito tempo, pelo menos quase uns 10 anos. Ele já respondeu a centenas de perguntas vindas de todo o país sobre nutrição de ruminantes. Queria agradecer mais uma vez essa parceria que a gente tem, te desejar boa sorte nessa sua trajetória aí, em prol da pecuária brasileira e sempre com a porteira aberta aqui no Giro do Boi, no Canal Rural, para você vir aqui responder essas perguntas. Participar, que vira e mexe, chegam, aparecem aqui. E nós vamos separar mais algumas aqui para ele responder depois, tá bom, pessoal? Queria agradecer mais uma vez pela sua visita. Bora, satisfação. Eu sou apaixonado em vir aqui ajudar os pecuaristas, os telespectadores, e dar os parabéns ao programa, ao Canal Rural, por estar fomentando esse trabalho. É muito lindo que vocês prosperem, que vocês continuem com esse trabalho. Eu sou muito feliz de estar aqui. A gente Obrigado. a gente agradece. O grande amigo do Plínio, diretor de pecuária aqui do Canal Rural. Aliás, Sim, o Plínio está lá, tá tendo a Expo Genética de Uberaba. O pessoal está tudo em Uberaba. Um abraço para todos os pecuaristas aí, ó, de Uberaba que estão acompanhando essa feira maravilhosa que é a Expo Genética. Um abraço a todos lá que estão acompanhando os leilões, os desfiles de touros e matrizes lá nessa festa da genética do Nelore e do gado zebu brasileiro, né? Mais uma vez, apareça sempre aqui, tá? Some não. As ordens. Então tá.